Começa agora o programa Tempos de Refrigério, com o apóstolo Alberto Pires. Glória a Deus. Que alegria estar mais uma vez com vocês para termos esse tempo juntos de reflexão na palavra do Senhor. Amém? Olha, estou muito feliz com a palavra que Deus nos deu no nosso encontro de ontem, no nosso culto. Uma palavra poderosa que revela o propósito de Deus para que nós possamos ter uma vida produtiva. Amém? Para que nós possamos prosperar em todas as coisas. Está aí, olha, irmão Valdir, bom dia, meu querido, Deus abençoe. Fabiana, bom dia, Deus te abençoe. Fabiana Queiroz, amém, a paz, que alegria ter você aqui com a gente, viu? Deus abençoe, glória a Deus. Amém. Você sabe que o Evangelho, ele envolve todos os aspectos das nossas vidas, né? Não diz respeito apenas ao aspecto espiritual, né? Não toca só a nossa vida espiritual, mas toca todas as áreas da nossa vida, sabe? Vocacional, emocional, sentimental, relacional, profissional, em todas as áreas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E não é algo que somente toca a nossa vida espiritual, não, porque não adianta nós termos, né, uma bênção espiritual, porém isso não se manifesta, isso não se evidencia nas nossas vidas. Ainda ontem nós falávamos como quando Deus declara a primeira palavra, né, ao casal, quando ele diz assim: seja frutíferos, né, seja produtivos, seja fecundos. Então, essa é uma palavra que Deus transmite, que revela o potencial que o homem tem, né, para a produtividade, para fazer prosperar todas as áreas da sua vida. Então, já quero começar aqui nessa manhã declarando que esse é o desejo de Deus, que você prospere em todas as áreas da sua vida, que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Não significa que nós não vamos ter lutas, que nós não vamos passar por dificuldades, mas que o propósito de Deus é que eu e você tenhamos bom êxito. Amém? Quando falamos de produtividade, estamos falando de resultados benéficos, satisfatórios, né, rentáveis. Então, esse é o desejo, esse é o propósito do coração de Deus. E vamos falar sobre isso nessa manhã, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Pastor Tiago, bom dia, filhão. Deus te abençoe. Marcela, Pascoal, mais uma vez aqui conosco. Desculpem. Bom dia. Amém, Diane. Bom dia, querida. Deus te abençoe. Abençoe toda a tua casa, a tua família nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Bom, o Evangelho, ele de fato nos empodera. Aliás, essa é uma palavra bastante atual, empoderamento, né? Na verdade, é um neologismo de uma palavra inglesa, né? Que traduz empowerment, né? Do inglês empowerment, que traduzido para o português significa empoderamento, né? O significado dessa palavra é delegar poder, né? Investir uma pessoa com poder, com autoridade. Também significa fortalecimento, né? Significa força. Então, quando nós falamos de uma pessoa empoderada, nós estamos falando de uma pessoa que recebeu uma capacitação, né? Uma pessoa que ela foi revestida de uma autoridade, de um determinado poder. E normalmente o empoderamento ele acontece pela tomada de consciência, né? Então, quando uma pessoa ela alcança um nível de conhecimento e esse conhecimento traz a ela, né, uma consciência, né, desperta a sua consciência para este conhecimento, para essa verdade, para esse princípio, para essa realidade, então torna a pessoa empoderada no que concerne aquilo. E uma vez que nós estamos empoderados, a nossa perspectiva muda, né? A nossa atitude em relação às circunstâncias das nossas vidas acabam mudando, porque nós passamos a ter uma perspectiva diferenciada, né? É uma pessoa empoderada, uma pessoa que ela tem o entendimento de que, em última instância, não são as circunstâncias que determinam o seu destino, né? Não são as circunstâncias que, na verdade, determinam a qualidade do propósito da sua vida, da sua existência. Ainda que nós não tenhamos, né, poder sobre todas as circunstâncias das nossas vidas, uma pessoa empoderada, ela sabe que ela tem poder para decidir, mesmo diante de circunstâncias adversas, e ela pode então se sobressair,
né? Ela pode encarar esses desafios porque ela sabe que ela está debaixo de um empoderamento, debaixo de um propósito, e que não são as circunstâncias que vão determinar o seu destino ou a sua qualidade de vida. Então, eu quero dizer para vocês nessa manhã que o Evangelho do Reino, ele nos empodera. Amém? Com a consciência de que nós somos pessoas de propósito, que nós estamos chamados por Deus, né, para cumprirmos um propósito, e que não são as circunstâncias das nossas vidas que vão determinar a qualidade desse propósito, mas são as nossas escolhas, as nossas decisões. Amém? Então, ainda que não tenhamos, né, poder sobre muitas circunstâncias das nossas vidas, nós temos o poder de decidir, nós temos o poder de fazermos escolhas acertadas para que nós possamos vencer toda resistência, superar todo desafio, amém? E avançarmos em direção ao nosso destino estabelecido em Deus. Então, o Evangelho traz esse empoderamento que abrange todas as áreas da nossa vida: relacional, vocacional, familiar, espiritual, ministerial, amém? Inclusive também financeiramente falando. Eu quero ler um texto com vocês, porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da semente. Nós estamos dentro de uma série onde estamos falando sobre o propósito de vida. E nós estamos buscando aqui na palavra de Deus os princípios que nos revelam, né, como nós podemos de fato identificar e também, claro, com certeza, vivermos a plenitude do propósito. Em Mateus capítulo 13, falando sobre esse empoderamento do reino, Jesus está aqui reunido uma vez mais com seus discípulos. Existe aí um grupo de pessoas que estão acompanhando, e por mais uma vez Jesus fala em parábola. Isso está em Mateus capítulo 13. Agora, antes de Jesus compartilhar essa parábola que eu vou ler aqui com vocês, a partir do versículo 24, Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, você vai perceber aqui que a intenção de Jesus é trazer um novo paradigma para a vida dos seus discípulos, justamente dentro desse contexto que eu estou colocando aqui, né, do empoderamento do reino. Como a palavra, né, como a mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, empodera a vida das pessoas, e como ele queria que os seus discípulos tivessem consciência disso e fossem empoderados pela palavra do Reino. Por isso que no começo desse mesmo capítulo, Jesus fala que, se referindo à multidão que estava ali, não com o coração disposto para Jesus, mas estavam ali por conta dos milagres, estavam ali por conta da curiosidade, estavam ali, sabe, até muitos para criticá-lo e encontrar nele alguma falha, alguma debilidade para que pudessem acusá-lo. Então as pessoas estão ali ouvindo, porém com o coração fechado. Né? Elas estão de fato vendo, elas estão de fato ouvindo, mas elas não estão recebendo o entendimento, portanto não estão acessando esse nível de conhecimento que traz a elas uma tomada de consciência, diferente dos discípulos. Por isso que Jesus fala que os mistérios do reino de Deus não foi dado a eles conhecer, mas sim aos discípulos de Cristo. Amém? Então Jesus está colocando aqui essa separação, ele está dizendo, olha, eles têm olhos para ver, mas não veem. Eles têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Por quê? Porque o Evangelho do Reino é uma mensagem de empoderamento. E o empoderamento nas mãos de pessoas erradas se torna tirania. Então, não se ouve o Evangelho simplesmente com os ouvidos, mas se ouve o Evangelho com o coração. E estes não estavam com o coração dispostos, né? Não estavam com o coração abertos para receber de Jesus. Então, eles ouviam, e para eles tudo aquilo que eles estavam ouvindo não trazia entendimento nenhum. Mas aos discípulos Jesus diz, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Quando falamos de mistérios, nós estamos falando daquilo que intencionalmente está encoberto. Amém? Aquilo que intencionalmente está encoberto. Então Jesus está dizendo, existem mistérios no reino, porém foi dado aos seus discípulos acessar esses mistérios, chegar ao conhecimento desses mistérios. Por isso que muitas vezes Jesus falava em parábolas, porque as pessoas ouviam e não podiam entender, mas os discípulos não, são aqueles que de fato têm acesso, porque estão com o coração aberto, né? Desejam de fato conhecer, e não somente conhecer de uma maneira
intelectual, mas querem conhecer de uma forma revelacional que gera uma transformação em suas vidas. E essa é a proposta do Evangelho de Cristo Jesus, transformação de vidas. Então, quando nós recebemos a palavra do reino em nossas vidas, nós começamos a experimentar um processo de transformação. E aqui Jesus está falando com seus discípulos o seguinte, em Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, eu vou ler, amém? Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Observe, uma boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui nós temos, né, a clássica parábola do joio e do trigo. Agora é muito importante nós observarmos aqui, né, o que Jesus está falando sobre o processo, né, desta parábola aqui. No versículo de número 26 em diante ele diz, olha, e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Então fala comigo assim, ó, boa semente, amém? No seu campo. Essas duas palavras aqui são importantes. Boa semente no seu campo, amém? Então, de onde vens, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, quer que vamos e arranquemos o joio? Então Jesus diz, não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo, deixa-os crescer juntos até a colheita. Há um tempo estabelecido, há um tempo pré-determinado para que a colheita venha. E quando chegar a colheita, direis aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Bom, o Senhor está falando aqui que o reino de Deus é semelhante. Então ele está trazendo aqui um ensinamento, né, sobre o reino de Deus. Ele está querendo compartilhar com seus discípulos um mistério do reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus é semelhante, se parece com um homem que semeou boa semente. Quando estamos falando da semente, nós estamos falando, né, se referindo ao reino de Deus, é claro, estamos falando do crescimento do reino de Deus até o tempo do fim. Porque quando falamos de semente, estamos falando sobre o processo de crescimento e de desenvolvimento. Portanto, nesse caso, nos referimos ao crescimento do reino de Deus, né? ao crescimento em toda a sua extensão, profundidade, comprimento, largura, altura, né? Falamos de todas as dimensões do reino de Deus, porque o reino de Deus está destinado a encher toda a terra. A palavra declara que os reinos do mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A terra está destinada para ser coberta da glória de Deus. Ainda que agora haja um véu de maldição que a encobre, o Senhor Jesus já veio e pagou um preço pelo resgate da terra. Ele não somente veio nos resgatar como pessoas, mas ele também veio resgatar a terra, porque a terra é do Senhor e a sua plenitude, diz a palavra de Deus. Porém, o inimigo, como um poceiro, ele tomou, né, esse território chamado terra e estabeleceu um sistema contrário a Deus por conta do pecado. Agora, o que o Senhor está colocando nesse texto aqui para os seus discípulos é algo muito precioso. Ele está falando, quando os discípulos se aproximam de Jesus, nos versículos posteriores, eles perguntam para Jesus, Senhor, explica-nos essa parábola, qual o significado disso? Eles querem conhecer em profundidade. Aí é onde você percebe já a diferença entre aqueles que são discípulos e aqueles que tão somente fazem parte da multidão. Eles não querem ficar na superficialidade. Sabe, eles não querem apenas receber os benefícios do reino, mas eles querem conhecer os princípios do reino, eles querem aprender, sabe, como viver o estilo de vida do reino de Deus. Por isso que os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam a ele, Senhor, explica-nos a parábola, nós queremos entender com mais profundidade. Então o Senhor, ele começa a partir do versículo 36 desse capítulo a explicar aos seus discípulos o significado dessa parábola. E algo muito importante que ele coloca aí, quando ele diz na parábola que o Filho do Homem vai semeando no seu campo boas sementes, depois ele explica que o campo é o mundo, amém? E que as boas sementes semeadas por Cristo são os filhos do reino.
Então é muito interessante nesta palavra, porque ela nos revela que nós, na qualidade de filhos de Deus, somos sementes do reino. E a palavra diz boas sementes. Amém? Então, nesta manhã eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Você é uma boa semente do reino que foi plantada por Jesus aqui na terra. Amém? E você, como uma boa semente do reino, está destinada a frutificar. Você, como uma boa semente do reino, está destinada a ser produtiva, a trazer frutos de transformação no lugar, nos ambientes aonde o Senhor tem te levado, aonde o Senhor tem te colocado, ou nos termos das Escrituras aqui nessa parábola, aonde o Senhor de fato tem te plantado. Então eu quero que você alcance, sabe, esse entendimento daquilo que o Senhor está dizendo, que os filhos de Deus são filhos do reino, e eles são como sementes, e boas sementes, que estão plantadas por Deus no campo que pertence ao Filho, no mundo que pertence ao Senhor. E quando eu falo mundo, eu não estou falando aí, né, do sistema que está nas mãos do diabo, mas eu estou falando de toda a criação de Deus. Foi Ele que criou os céus e a terra, amém? E tudo que neles há, e tudo pertence ao Senhor. Não existe um pedaço desta terra que não pertença ao Senhor, amém? Que não pertença ao Senhor. Por isso é que eu e você fomos plantados como boas sementes do reino para trazermos frutos, e os nossos frutos promovem a expansão, promovem o crescimento, o desenvolvimento do reino de Deus. Portanto, eu quero dizer que você está destinado em Deus a ser produtivo na área onde o Senhor tem te colocado, no ambiente onde o Senhor tem te plantado, nos contextos onde o Senhor tem te inserido, é com o propósito de trazer frutos do reino dos céus, do reino de Deus, neste lugar, para que de fato haja uma limpeza, para que de fato esses territórios, esses lugares sejam transformados em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus revela que em cada semente existe o potencial da frutificação, da produtividade, da multiplicação, amém? Da frutificação. Então significa que você está estabelecido por Deus no lugar onde você está, na área onde você está, para produzir para a glória de Deus frutos para o reino do Senhor. Então, o desejo de Deus é que você seja produtivo. O desejo do coração de Deus é que você seja frutífero em tudo aquilo que você tem feito, no teu casamento, nas tuas finanças, nos teus relacionamentos, na tua vida vocacional, profissional, na tua vida pessoal, assim como também a tua alma, assim como também a tua vida espiritual. O Senhor deseja que você frutifique, que o Senhor deseja que você seja de fato produtivo. Portanto, eu quero que você receba esta palavra no teu coração nesta manhã, porque esse é o tempo de nós produzirmos muitos frutos para a glória de Deus, amém? Para a glória de Deus. Portanto, tudo aquilo que na tua vida está comprometendo a tua capacidade produtiva, em nome de Jesus, seja denunciado e vencido, para que você possa entrar numa estação, numa temporada de frutificação, porque as boas sementes estão destinadas a frutificar, e os filhos do reino vão frutificar para a glória de Deus. Então tudo aquilo que o inimigo tem feito, usado, sabe, para tentar impedir a tua produtividade no reino de Deus, nós denunciamos nessa manhã em nome de Jesus e lançamos por terra, porque não vai prosperar as armas forjadas do inimigo contra as nossas vidas. A palavra que o Senhor liberou, a palavra que o Senhor enviou, ela não voltará vazia, mas ela trará os frutos para o qual ela foi designada. O dia que a palavra de Deus entrou no teu coração, o dia, meu amado, que você abriu o seu coração para a mensagem do reino, o dia em que você, como uma boa terra, recebeu a semente da palavra do reino e ela frutificou na sua vida, esta mesma palavra, essa mesma semente transformou você agora em uma boa semente do reino, plantada pelo Senhor Jesus aqui nessa terra, para que você traga frutos de transformação nos lugares
lugares, nos territórios, nos ambientes onde o Senhor tem te enviado. Por isso nós somos um povo apostólico. Por isso que a Igreja de Cristo é uma igreja apostólica. Apostólico não tem a ver com o status de uma pessoa, mas apostólico tem a ver com a dimensão de envio, de sabermos que nós somos gente de destino, que nós somos pessoas enviadas e que nós estamos destinados em Cristo a frutificarmos, e Deus está interessado na minha e na sua produtividade. Por isso ele mesmo se levanta contra aqueles que se põem como inimigos da nossa produtividade, em nome de Jesus, porque o Senhor está dizendo, sabe, o joio também vai ser plantado onde o trigo foi plantado. E o Senhor é muito claro quando ele explica aqui aos seus discípulos sobre a presença do joio e como o inimigo estrategicamente coloca o joio aonde os filhos do reino estão plantados, para comprometer, para confundir, para envergonhar, para confrontar, sabe, o trigo. Mas o Senhor está dizendo, não tem problema, deixa aí, por um tempo ambos vão crescer, porém vai chegar o momento da colheita. Olha, eu quero declarar, vai chegar o momento da colheita. Deus tem estabelecido tempos de colheita para a sua vida, e quando chega o tempo de colheita, então de fato o joio é arrancado, o joio é removido, o joio é retirado. O joio não pode impedir, sabe, que a semente do reino frutifique. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. O inimigo quer comprometer a tua capacidade produtiva. O Senhor deseja que você produza. Portanto, é muito importante a tomada de consciência em relação a esta verdade da palavra de Deus. E é isso que eu quis dizer com empoderamento, de você estar empoderado pela palavra do reino, e você sabe que você, mesmo com muita guerra espiritual, mesmo com muito confronto, mesmo com muita resistência, assim como acontece numa semente que é lançada na terra, e toda aquela terra faz uma pressão enorme na semente, e parece que a semente ali, algo tão frágil, algo tão pequeno, algo tão insignificante, não vai resistir toda aquela pressão, mas de repente a vida que está dentro daquela semente começa a germinar, aleluias, a casca se rompe, há um quebrantamento, e a vida que está no interior da semente começa a brotar, e o que vem logo em seguida é uma árvore que vai trazer muitos frutos. Assim também somos nós, filhos do reino. Assim somos nós, boas sementes do reino, como o Senhor está colocando aqui nessa palavra, amém? Muitas vezes parece que a coisa não vai fluir, muitas vezes nós estamos dentro de ambientes e de contextos onde estamos sendo pressionados, e parece que tudo está nos apertando, e que a gente não vai resistir, que a gente não vai prevalecer, mas o Senhor diz qual é o segredo: é o quebrantamento. Quando de fato somos quebrantados, a esta vida interior, esse potencial de vida, de frutificação que Deus colocou no meu interior, no teu interior, começa a ser produzido, é ativado, amém? E está destinado a frutificar. E quando vem, amados, a frutificação, vem a transformação, creia na transformação, porque você é uma boa semente do Senhor, plantada no campo do Filho, para poder trazer frutos para a glória de Deus. E ainda que o inimigo tenha colocado joio nesse lugar, ainda que o inimigo tenha colocado joio nesses ambientes, você ali não vai permitir que o joio comprometa a tua capacidade, o teu potencial de ser frutífero, de ser próspero em todo o propósito de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra de empoderamento no começo dessa semana, e como boa semente do reino, saiba, você vai prosperar para a glória de Deus. Por isso é muito importante dependermos do Senhor. Por isso é muito importante agora nós estarmos profundamente dependentes do Senhor, conectados à voz de Deus, alinhados à sua palavra, porque eu vejo que vai ficar claro a diferença entre o trigo e o joio, amém? Ainda que por um tempo ambos possam crescer juntos, e parece que o joio está prosperando em detrimento da prosperidade do trigo, mas vai chegar um momento que Deus vai trazer a colheita na sua vida. Deus, esse é o princípio da semente, amém? A
temporadas, há estações determinadas para a colheita. E quando chega a estação da colheita, então se revela, se evidencia o que de fato é trigo e o que de fato é joio. E o joio não serve para nada, a não ser para ser arrancado e queimado. Mas o trigo é recolhido nos celeiros do Senhor. Amém? Portanto, você é uma boa semente. Diga isto nesta manhã comigo. Eu sou uma boa semente do reino de Deus. E estrategicamente, Jesus te plantou num território para que você possa nesse território frutificar. E geralmente, normalmente, os lugares onde o Senhor tem nos plantado são os lugares onde muitas vezes o inimigo tem governado, onde o inimigo tem controlado. Então, aí você tem resistência, aí você tem conflitos, aí você tem dificuldades, mas é justamente por isso que Deus te plantou aí, porque você tem o poder de transformação em você, você tem o poder de não só viver a transformação, mas também de trazer transformação nos lugares aonde o Senhor tem te enviado. Você é um agente de transformação. Então diga mais uma vez comigo, eu sou uma boa semente.